E se desse para perguntar para alguém que já se foi, como é a vida do outro lado? Hoje, a gente vai mergulhar num texto bem fascinante lá do século XIX que conta exatamente isso. Uma conversa com o espírito de um médico russo. Bora descobrir o que ele tinha para dizer sobre os maiores mistérios da vida de uma perspectiva bem diferente. E olha só, a conversa já começa assim, de cara, com essa pergunta enigmática vindo do além. A gente já é jogado no meio de um diálogo que desafia tudo que a gente entende por realidade. A grande questão que fica é: quem está falando e por quê? Então a gente descobre que não era um espírito qualquer, não. Se tratava de um profissional super respeitado, um homem da ciência e de muita moral. Isso, claro, já dá um peso totalmente diferente para o que ele vai dizer. A fonte da informação faz questão de deixar essa credibilidade bem clara desde o começo, e isso é fundamental. Para a gente entender essa história toda, vamos seguir a jornada dele passo a passo. Primeiro, como o diálogo começou. Depois, a gente explora como foi a passagem dele pela morte e como é a vida lá do outro lado. Na sequência, vamos tentar entender o que é a tal felicidade espiritual e, por fim, qual se tornou a nova missão dele. Então, vamos lá. Como é que essa conversa tão extraordinária começou? O relato já deixa bem claro que não foi por acaso, não. Foi algo totalmente intencional. O ponto-chave aqui é a intenção. Foi uma escolha do espírito fazer o contato. Ele ouviu alguém na Terra falando sobre ele, sentiu que tinha uma conexão ali e se aproximou com um objetivo bem claro: ser útil. Isso muda tudo, né? Deixa de ser um evento aleatório para virar uma relação de verdade, consciente. Ok. Com a comunicação estabelecida, o papo fica mais sério e vai direto para uma das maiores dúvidas da humanidade. Afinal, como é a experiência de morrer? Mas olha que curioso, antes de descrever a morte, ele para refletir sobre o sofrimento que teve em vida. Para ele, que foi um homem bom, mas que sofreu bastante, aquilo não foi um castigo. Pelo contrário, ele descreve como uma graça, uma prova que fez a libertação espiritual dele valer ainda mais a pena, sabe? Meio que acelerou o progresso dele. E aqui o contraste com o que a gente costuma imaginar da morte é uau, é gigante. De um lado, a gente tem a ideia de terror, de dor. Do outro, o relato do médico, um estremecimento bem rápido e, em seguida, uma alegria imensa por se livrar do corpo físico. É uma visão radicalmente mais tranquila. E o que vem logo depois? Solidão? Nada disso. O que vem é um reencontro. A história descreve uma recepção super calorosa de amigos e, o mais legal, principalmente daqueles que ele ajudou em vida. Parece que as coisas boas que a gente faz aqui ecoam diretamente na experiência do lado de lá. Certo, mas onde ele está exatamente? Que lugar é esse? A terceira parte da nossa análise vai explorar justamente a geografia e a estrutura desse outro plano, como o espírito descreveu. Ele chama o novo lar dele de O Espaço, mas ele já avisa, calma lá, não é um lugar físico tipo um planeta, é uma dimensão espiritual gigantesca com incontáveis níveis e hierarquias, algo que a nossa mente, acostumada com o mundo em 3D, simplesmente não consegue conceber. Para explicar como funciona a evolução nesse espaço, ele usa a metáfora da escada de Jacó. A jornada espiritual é uma subida longa, entende? Começa com a vida em mundos como o nosso, aí vem as provações, as várias encarnações, e tudo isso com um único objetivo: a purificação total da alma. E aqui está o princípio fundamental de tudo. A posição espiritual não é um presente, é uma conquista. A felicidade e a elevação, segundo ele, são o resultado direto do esforço acumulado ao longo de muitas e muitas vidas. A lógica é clara: quanto maior a luta, maior a recompensa. Mas o que quer dizer felicidade nesse contexto? É um conceito bem abstrato, né? A nossa quarta parte vai tratar justamente disso e da dificuldade que é descrever essa sensação com as palavras que a gente conhece. O espírito tenta definir essa felicidade, e não é uma emoção que passa, como a nossa, é um estado permanente, um contentamento profundo, a alegria de ver o bem vencer, de se sentir parte de algo muito maior. Uma fusão com o divino, a capacidade de entender coisas que antes eram impossíveis. É muito mais sobre conexão do que sobre um sentimento individual. Só que ele mesmo reconhece um limite. A nossa linguagem foi criada para descrever o mundo que a gente vê, o mundo material. Para falar de algo que é um desconhecido absoluto, as palavras simplesmente não dão conta. Ele tenta, mas admite que a experiência completa para a gente é impossível de decifrar. E isso nos leva direto para a parte final da mensagem dele. Depois de alcançar todo esse entendimento,
qual vira o novo propósito de um espírito? A resposta é surpreendente. É ajudar quem ficou para trás. Ele se oferece para assumir um novo papel, o de amigo do espaço. Ele se apresenta como um guia, um protetor, alguém que pode oferecer um tipo de apoio que vai além do que as nossas amizades aqui na Terra, por mais valiosas que sejam, conseguem dar. E essa ajuda é bem prática, bem direta. Dá suporte nos momentos de fraqueza, consolar na tristeza e, talvez o mais importante, fortalecer a fé quando ela começa a balançar. É como se fosse um sistema de apoio espiritual constante. Essa citação resume toda a força dessa ideia. A morte deixa de ser um final solitário e vira uma transição, uma passagem acolhedora, onde se é recebido por amigos sorrindo. É uma visão que transforma completamente o medo em esperança e traz um conforto profundo. E a gente termina com essa reflexão. Se as conexões que a gente forma aqui não acabam com a morte, se elas continuam e podem até nos apoiar do outro lado, que impacto isso tem na forma como a gente vive as nossas vidas e valoriza os nossos relacionamentos aqui e agora? A pergunta fica no ar